Hoje vai ser uma ministração bíblica que tanto vai trazer para nós um esclarecimento a nível de estudo, como também nada ficará engessado. Aquilo que o Senhor nos mandar entregar e fazer, nós faremos para a glória do seu nome, amém? Então Mateus capítulo 25, o Evangelho do Senhor Jesus que Mateus escreveu, no capítulo 25, dos versículos 1 até o 13. Então nós vamos ler, e eu glorifico ao Senhor por ver tantas vidas aqui na igreja, numa quarta-feira tão maravilhosa, tão abençoada, a quarta-feira mais forte do Brasil, como diz o meu querido amigo pastor Gleison Harrison. Mateus capítulo 25, eu sempre falo que independente da versão, o sentido é o mesmo. Quando as luzes acendem é que eu falo, meu Deus, que povo lindo, viu? Lindo por dentro, mas lindo por fora. Estou falando por fora, tá certo? Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias ou tolas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lamparinas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas eis que à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, sai ao encontro dele. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras também. Ide antes aqueles que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que as que estavam ali receberam o noivo e entraram com ele nas bodas, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Só até aqui, meus amores. Curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos, e eu quero orar por você nesta noite. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesse momento, nessa oportunidade que o Senhor nos dá. Deus, eu sou o menor de todos. Fernandinho é o menor de todos, e ele não está aqui para um acompanhamento em teclado. Ele está aqui para ministrar juntamente comigo. Nos use nessa noite, Pai. Eu tenho certeza que cada vida que entrou na tua casa, neste lugar, entrou com o seu coração sedento, faminto, em ouvir a tua voz, em receber da tua palavra. E nós cremos que não sairemos aqui da maneira que nós entramos. Nada tem a ver comigo, nada tem a ver conosco, nada tem a ver com quem prega, com quem toca ou quem canta. Tudo tem a ver contigo e com a tua palavra. Que o teu Espírito possa estar me capacitando, Pai, para transmitir sobre o teu povo aquilo que está no teu coração. E que em nome de Jesus possamos diminuir e que o Senhor possa crescer, para a glória do teu nome, amém. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus, aleluia. Diga assim comigo: fazemos parte de uma geração cheia do óleo de Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Meus amores, eu quero, antes de entrar no texto aqui, trazer para vocês aquilo que o Senhor tem nos confiado. E eu quero poder trazer algumas respostas, talvez, a muitas coisas que estão acontecendo em nossa volta, e por sinal em Israel. E eu queria que vocês entendessem aquilo que nós conversamos até na segunda-feira e brincamos ali. E até o Jonathan falou: pastor, muita coisa poderia ser colocada
na quarta-feira, no culto, porque o que eu estou sabendo agora, eu não sabia, e talvez muitas pessoas não saibam também. E o Senhor, a minha oração é que o Senhor nos dê a graça de que o culto do renovo seja na sua característica de culto do renovo, mas ao mesmo tempo que possa trazer sobre nós revelações bíblicas, que talvez traga sobre nós um conhecimento que nós não tínhamos antes. E como o pastor Gledson falou, mais importante do que talvez você acompanhar noticiários, saber sobre os sinais da última vinda, é você ter a sua vida dedicada e entregue ao Senhor. Porque na hora que Ele vier, que ninguém sabe nem o dia nem a hora, então você vai estar pronto e vai estar pronta. Só que eu quero abrir alguns princípios de visão da nossa igreja. Existem 3 correntes teológicas que falam sobre a volta do Senhor Jesus. Existe o pré-milenismo, existe o amilenismo e existe o pós-milenismo. Só que no pré-milenismo tem um pré-milenismo da dispensação, que é o que nós cremos. O pré-milenismo diz que nós não passaremos pela grande tribulação, que Jesus voltará antes da grande tribulação, onde ela vai acontecer no período de 7 anos, onde 3 anos e meio serão tempos de paz, e depois de 3 anos e meio, aí então o anticristo se manifestará. Na verdade, a numeração descrita para o anticristo, que nós vemos biblicamente, o 666, não são números literais. Um 6, o primeiro 6 representa a numeração humana, o dia que o homem foi criado, no 6º dia. O segundo 6 representa a 6ª trombeta, onde escatologicamente nós estamos nela, que é a trombeta onde existirá a manifestação da grande tribulação. Então, segundo os escatologistas e teólogos, nós estamos no período da 6ª trombeta, por isso que está próxima a volta do Senhor Jesus. E o terceiro 6 é porque tudo que Deus é, o diabo tenta imitar. Deus, ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então 3:6 para poder trazer a imitação da pessoa da trindade, do Deus trino, que são 3, por isso que 3 números. Então eles não são literais. Estaria muito na cara você receber um chip com uma numeração com 3 números de 6. Na verdade, são simbologias que mostram a característica da carnalidade da humanidade, características exatamente do período onde a grande tribulação vai se manifestar, e características que mostram a imitação de Deus. Por quê? Porque Satanás, através do anticristo, ele vai enganar muitos através de sinais, prodígios e maravilhas, e até os eleitos que somos nós seremos confundidos. Então, biblicamente, você pode achar que não. Lá em Zacarias, no capítulo 9, versículo 10, tudo que está acontecendo já estava escrito há mais de 4.000 anos atrás. Exatamente, está lá, eu li para os meninos, sobre a faixa de Gaza, está lá sobre os Ramatitas, Hamás, está lá sobre toda Israel ser tomada, ser destruída, que as nações da terra se reunirão. Então tudo isso em um apontar escatológico já estava acontecendo através de uma profecia bíblica. Então o que acontece? Que eu queria que você entendesse. Então o amilenista, ele acredita que Jesus voltará durante o milênio, que os crentes, nós passaremos pela grande tribulação. O pós-milenista acredita que Jesus voltará após o milênio, e que nós passaremos pela grande tribulação. Só o pré-milenista dispensacionalista, que é o que somos, conforme 1
ou primeira, aliás, porque é uma carta, Tessalonicenses, capítulos 4 e 5, é que cremos no arrebatamento da igreja. Veremos os sinais da vinda do Senhor Jesus e veremos ali o começo das dores, mas não viveremos as dores. A Bíblia diz: pastor, existirão 3 vindas? Não, porque no arrebatamento Jesus não vem, a igreja sobe. A Bíblia diz que nós nos encontraremos com Ele nos ares, está lá em Tessalonicenses, no soar da trombeta. Amém? Aqueles que morreram em Cristo serão primeiro ressuscitados e consequentemente nós que estamos vivos seremos arrebatados. Então, quando falamos de arrebatamento, não falamos de Jesus voltar, falamos da igreja subir. Agora que na grande tribulação existirão testemunhas fiéis a Deus, que Deus permitirá que vão ficar aqui na terra, exatamente para testemunhar do poder de Deus. Mas por que, pastor, essas pessoas ficarão? Haverá salvação? Não, haverá juízo após o arrebatamento. Então vai ser a hora do vamos ver, vai ser a hora do sofrimento. O maior sofrimento para quem vai para o inferno, o maior nível de tortura psicológico, é assim que eu posso dizer. Não pense você que espiritualmente Satanás vai estar no inferno, lá com um chifrezinho empurrando em você, e você sentindo dores. A parábola que Jesus mostra do rico e do Lázaro, mostra exatamente o que acontecerá. Lázaro não tinha nenhuma visão do inferno, mas o rico tinha uma visão do céu. Então quem subir, que você conheceu aqui na terra, você vai lembrar daquela pessoa. Mas quem não subir, que você reconheceu ou conheceu aqui na terra, a sua memória será apagada, porque seria impossível você ser feliz na eternidade, lembrando de pessoas que você amou na terra e não subiram. E ali o Senhor enxugará, conforme Apocalipse, dos nossos olhos toda lágrima. Mas quem foi para o inferno, ou quem vai ter a visão do céu, de quem sempre foi amado aqui na terra, e que eternamente estará com o Senhor. Então existe tortura psicológica maior do que um pai que está no inferno ver o filho e saber que nunca mais poderá abraçá-lo. A maior tortura, a maior condenação será a psicológica, onde durará toda a eternidade e será como fogo consumidor. Amém? Não pense você que o diabo vai estar cortando você, dando chicotada, até porque você vai estar no mundo espiritual, e o seu corpo não vai estar sendo retalhado não vai ser esse corpo humano não, ok? Está entendido até aqui? Então o que acontece? Nós cremos no pré-milenismo dispensacionalista. Outra coisa que eu quero que você entenda, que é muito importante, o que acontece? Jerusalém, nós vemos Israel, vem da descendência de Abraão, onde Abraão vem da descendência de Sete, que é um dos filhos ali de Adão e Eva. Naturalmente, aqueles que fazem parte da lei islâmica, puramente eles vêm da descendência de Ismael, que era filho de Abraão também com Agar. Mas pastor, se Deus prometeu que a descendência de Ismael também seria abençoada, por que eles são o lado ruim da história? Mas na verdade, a descendência de Ismael, ela foi abençoada. De que maneira? Eu vou lhe explicar. Você sabia que você é misturado com ismaelitas? Porque nós não somos judeus de natureza, nós somos considerados gregos. Deus veio para aqueles que eram seus, porém os seus não o receberam, os judeus. Está lá em João, viu? Capítulo 1. Mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem em seu nome. Aqueles que lutam hoje lá, eles são judeus puros.
e eles são da descendência de Ismael, puros, mas nós que somos brasileiros, somos misturados. E como é que o pastor prova isso? Vamos lá. Então, biblicamente, Maria, ela era judia. José, o pai adotivo, da descendência de Davi. Salomão, filho de Davi, foi o primeiro que se misturou com as ismaelitas. Quando você vê biblicamente que nos seus últimos dias, ele amou mulheres moabitas, ismaelitas, que não faziam parte das israelitas. Então, consequentemente, já começou a existir uma mistura. Silvio Santos, ele é judeu, então ele tem filhas, tem netos, já houve uma mistura ou não? Então, quando a bênção é descrita de que de Ismael também se faria uma grande nação, é porque mesmo tendo nós uma genética que pode ter sido misturada de judeus e de ismaelitas, naturalmente o Senhor nos adotou. Se a salvação era só para Israel, ela veio para os gregos também. Por isso somos filhos de adoção. E Filipenses diz que toda cédula de acusação que havia contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Amém ou não amém? Então o que eu quero dizer para você é exatamente isso. Aqueles que estão lá, eles são puros, mas eu quero dizer que nós fazemos parte dessa bênção. Por que que Deus disse que a descendência de Ismael também seria abençoada? Porque em você existe sangue ismaelita, e em mim também, porque não somos judeus por natureza, somos gregos, e a salvação veio para os gregos. Desde o momento que ali Deus, ele manda Pedro ir até a casa de Cornélio, que era um grego, conforme Atos capítulo 10, e consequentemente, quando ele tem a visão do lençol, Deus diz: não chame de impuro aquilo que eu santifiquei, pela visão da antiga aliança e pela visão da nova aliança. Então, consequentemente, a salvação veio para gregos. Aí é quando Paulo diz: eu me fiz de louco para ganhar os loucos, eu me fiz de sábio para ganhar o sábio, eu me fiz ali, e ele começa a dizer de judeu para ganhar os judeus, de grego para ganhar os gregos. E porque o apóstolo Paulo, ele é o escritor da maior quantidade de epístolas, porque ele era poliglota. Quando ele estava na prisão, as pessoas que eram alcançadas pelo Evangelho, elas falavam várias línguas. Então a mesma carta, ele escrevia para um idioma daquelas pessoas. Então o que eu quero dizer para você, e não dá tempo de dar tudo aqui, porque é muita coisa para a gente poder ministrar, para a gente poder liberar, é que hoje eu quero que você entenda que tudo que está acontecendo faz parte da profecia bíblica. E quais são os sinais? Pastor, em primeiro lugar, eu queria saber isso. É tudo isso que está acontecendo? É. Todos serão reunidos em Israel? Sim. As potências, as grandes potências mundiais irão? Sim. Mas eu quero que você entenda que mesmo assim, Jesus não nos permitiu saber nem do dia, nem da hora. E eu queria que você entendesse que o mais importante é não deixar a lamparina se apagar. E esse é o tema da mensagem, porque até agora eu não preguei. Vou começar a pregar agora. Diga assim para o seu irmão: a lamparina não pode se apagar. Só foi a introdução. Dê um pequeno estudo. Amém? Aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele fala de uma parábola, exemplificando exatamente como será no reino dos céus. E ele fala de 10 virgens, de 10 mulheres separadas para um casamento. Esse é o exemplo. Então quando ele fala de 10 virgens, ele está falando de pessoas que conhecem o noivo, de pessoas que estão se preparando para o noivo,
e de pessoas que sabem que vão casar. Ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja, mas não são igreja. Diga assim para o seu irmão, não se surpreenda, porque a metade está salva e a outra metade pensa que está. Que é uma das características. Você tem ressentimento com alguém? Você tem reserva de alguém? Já é uma característica de quem não nasceu de novo. Hebreus capítulo 12. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos os dons passarão, mas o amor jamais acaba. Tem que nascer de novo, João capítulo 3. Tem algum intrigado? Tem resistência com alguém? Tem gente bloqueada da sua vida? Você não nasceu de novo. Precisa nascer, porque aí é uma virgem que espera o noivo, mas o azeite está bem pouquinho. Pode ter certeza que quando a trombeta tocar, você não vai entrar pela porta, porque João diz, se você não ama o seu irmão que vê, como você é capaz de amar a Deus que você não vê? Você está entendendo? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual, então, a santificação, ela acontece na vida daquele que nasceu de novo. E o principal critério é o perdão. O que foi que a cruz trouxe para nós? Perdão. Qual foi o maior exemplo da cruz? O amor. Ter afinidade é uma coisa, mas liberar o perdão, não ter resistência, não viver uma falsidade. Como João diz, se você diz que não mente, já se faz mentiroso. Então, o primeiro princípio é: tem resistência contra uma pessoa? Reavalie. A questão não é você, é ela. Não houve novo nascimento. Tem que quebrar, você tem que lutar contra a sua carne. Não adianta pedir perdão, não adianta dizer eu liberei o perdão, e no coração o sentimento está, e nas práticas também. O perdão precisa ser vivo, claro e verdadeiro. E mais do que perdoar, você tem que amar. Diga para o seu irmão, você tem que amar. E amar por decisão, não é por sentimento. Entendeu? Em outras palavras, como é que eu vou? Vai ter que amar a pulso. Você merecia ser amado, eu merecia ser amado por Jesus, merecíamos, mas Ele nos amou primeiro, não é verdade? Então que honra teremos em amarmos os nossos amigos, disse Jesus. Honra sim teremos em amar os nossos inimigos. Pergunta assim para o seu irmão, você tem resistência contra alguém? Diga, você é falso com alguém? Diga, quebra agora, porque a porta se fecha e você vai ser uma das 5 nécias que vai ficar do lado de fora. E eu vou ser salvo pelas obras? Não. Mas isso já manifesta que a pessoa não nasceu de novo. Por quê? Porque somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus, nas quais Deus preparou as boas obras, Efésios 8, 9 e 10, para que andássemos nela. A fé sem obras é morta. Falar é uma coisa, viver é outra coisa. Falar é uma coisa, sentir é outra coisa. Estar na igreja é uma coisa, viver a igreja e ser igreja é outra coisa. Ser ouvinte é uma coisa, e deixar que a semente entre e possa brotar, germinar e crescer no seu coração é outra coisa. Buscai a paz com todos e amar a todos, senão ninguém verá o Senhor. Se resolva primeiro. Eu estou vendo matéria disso, daquilo. Pois é, meu irmão, você pode ver toda a matéria, o rio secando, o rio enchendo, as guerras acontecendo. Se você não se preocupar com o seu azeite, vem Jesus chamando a igreja nos ares e você fica. A porta se fecha. Por quê? Porque aqui a parábola fala de gente que pensa que vai, mas não vai. Isso é muito forte. Diga, tem gente enganada.
Diga para o seu irmão: você precisa acordar. É muito forte. Tá bom de parar de brincar de ser crente. Postar que é de Deus, mas não é. Nos bastidores da minha vida e da minha fé, de quem eu falo, o que é que eu faço, o que é que eu sinto. O sentir é humano, mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10:13, que toda tentação vem da carne, vem do homem, mas Deus é fiel, que não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas proverá o escape. Ele nos capacita. Não quer nem chegar perto de fulano, não quer nem ver cicrano. Pois não se preocupe, meu irmão, você não vai ver na terra não, mas no céu também você não vê. Você pode orar o dia todinho. A Bíblia diz que muitos chegaram: mas Deus, eu expulsei demônios. Então tinha autoridade. Eu falei em línguas, então era aquele irmão avivado, eita do remanto. Mas Deus, eu preguei para pessoas. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque se você não amou e não fez pelos meus pequeninos, você não fez por mim. Está falando de criança não, está falando de adulto, de mim, de você. Eu quero dizer para você que você não entendeu foi nada, em outras palavras. Você pregou, você estava na igreja, você investiu, você deu glória, você falou em línguas, você expulsou demônio, você pensou que era, mas eu quero dizer para você que eu não conheço ninguém como você, e nem sei quem você é, porque eu conheço quem amou, eu conheço quem fez pelos outros, eu conheço quem fez pelos pequeninos, e não é a lei da compensação de fazer hoje, não fazer amanhã, é o que eu falo. Se tem resistência, não tem novo nascimento. Os discípulos ficavam na briga: não, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o segundo. A mãe dos filhos de Zebedeu: Senhor, na tua glória, que um se sente à direita e outro à esquerda. E começou aquele tumulto. Quem era o preferencial? Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o que serve. Você está entendendo? O último milagre que o Senhor realizou antes da sua morte foi um milagre do amor. Ele repartiu o pão, deu a ceia para os discípulos, lavou os pés. E João, no Evangelho de João 13:1 diz que o Senhor os amou até o fim. Você está entendendo esse nível? Então aqui todas esperavam um casamento, todas pegaram azeite. Isso quer dizer que não está faltando azeite para ninguém aqui. Diga para o seu irmão: não está faltando azeite para você. A lamparina está acesa. Aí a Bíblia diz que esperando o noivo, como ele demorou, elas adormeceram. O que é esse adormecimento? É adormecer na fé? Não. É estar em um estado de inocência. É estar em um estado que a Bíblia diz: ninguém sabe nem o dia nem a hora. Então o adormecimento representa isso. Você vai estar adormecido, você não vai conseguir saber. Se você estiver dormindo literalmente, você se torna uma pessoa vulnerável para alguém tocar em você, para alguém jogar água em você. Então isso revela a nossa inocência sobre o dia exato da volta do Senhor Jesus. Você está entendendo? Mas ouviu-se um grito. Quem é que habita em nós hoje? Quem habita em nós? Quem é que aponta para o Messias? Quem atavia e prepara a noiva para o noivo? Diga assim para o seu irmão: diga o Espírito Santo. Romanos diz que ele geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Vindo do grego, ele grita dentro de nós. Ouviu-se um grito. De quem é esse grito? É do Espírito. E Apocalipse testifica isso. Todas as cartas às igrejas terminam assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. No original, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está gritando
apontando para a igreja, está declarando para a igreja. Quantos estão entendendo a correlação e a representação? Diga glória a Deus. Então até nós sentiremos, nós não saberemos o dia, mas quando o Espírito começar a gritar, nós entenderemos mais do que nunca que o noivo está chegando por volta da meia-noite. Por que meia-noite? Escuridão. Escatologicamente, esse escuro representa as trevas. Momento de escuridade. Momento de desafios econômicos no Brasil. Momentos de desafios emocionais no Brasil e no mundo. Em meio às guerras, no escuro, na meia-noite, o noivo vem. Quem é que se casa de meia-noite? Mas Jesus decidiu como luz vir no momento da escuridão. Diga para o seu irmão, diga: se prepare, porque quando ele chegar, tudo estará escuro, mas a sua lamparina, terceiro princípio, tem que estar acesa. Amém? Só que quando ele chegou, todas acordaram, o noivo vem. Aqui fala do arrebatamento. Por quê, meu pastor? Porque o noivo veio, mas as 10 tinham que ir até o noivo. A volta do Senhor Jesus definitiva, onde haverá a batalha no Armagedon, onde nós lutaremos também e triunfaremos. Você já pensou se ser revestido de poder, autoridade, glória, e matando demônio, e sentenciando com Cristo, que vem com o seu cetro de justiça para governar após o milênio, onde nós estaremos com o Senhor no paraíso, mas seremos atemporais, não teremos a noção de tempo, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí de repente, todas se acordam e querem correr para o noivo. Só que 5 tinham reserva de azeite. As outras lamparinas não estavam apagadas, mas elas entenderam que aquilo que tinham não era suficiente para que elas chegassem ao lugar que o noivo estava para entrar. Porque quando a porta se fechou, isso quer dizer que o noivo, ele veio, ele apareceu na porta, mas ele ficou esperando elas na porta. Isso fala do arrebatamento. O Senhor está nos aires e Ele está esperando a sua igreja subir. Você tem azeite? Você tem azeite sobrando para que você venha até mim? Então fala desse último período da igreja aqui na terra, de não deixar que o azeite falte. E o azeite é exatamente o fruto do Espírito. O azeite é exatamente a presença de Deus. Só que não se surpreenda, porque nos últimos dias o amor de muitos esfriará e o amor de muitos se aquecerá. A Bíblia diz que o sujo se sujará ainda mais e o limpo se limpará ainda mais. Pastor, e eu estou vendo um avivamento, estou vendo pessoas sendo curadas. Também viveremos essa marca de avivamento como nos dias de Pentecostes. Transformação de vidas, salvação de vidas. Por isso, meu irmão, não é aqui trazendo medo para a igreja, é trazendo temor e amor. Não há tempo para ficar em casa. Se tem tempo para trabalhar, se tem tempo para comer, corre para a igreja, desperta o filho. Eu digo a você escatologicamente, eu tenho uma plena convicção, e você pode conversar com todos os pastores que estudaram. Nós estamos no período da sexta trombeta, porque tudo que a sexta trombeta mostra está ali. A quarta e a quinta mostra o período da Segunda Guerra Mundial, onde houve um mar de sangue. Estamos no período da sexta trombeta. Por quê, pastor? Depois eu vou trazer um estudo mais detalhado aqui para vocês. Porque a sexta trombeta fala pela primeira vez sobre uma enfermidade que aconteceu mundialmente, onde foi necessária uma vacina para poder trazer a cura. Passamos pela Covid ou não passamos?
Eu posso dar muitos outros exemplos aqui para você, de Daniel, do livro de Daniel, de Zacarias. Eu posso falar para você das palavras do Senhor Jesus. Eu posso falar para você de todo o Apocalipse, das bem-aventuranças, do que quer dizer a besta que emerge, que sai da terra, que sai do mar, mas tudo isso em um estudo bem detalhado. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite é: a noiva, as virgens, elas irão ao encontro do noivo. Só que, no meio do caminho, 5 perceberam: o azeite que eu tenho não vai dar para comprar azeite essa hora, porque já é meia-noite, e o azeite que eu tenho não é suficiente para que eu chegue até o noivo com a lamparina acesa. Aí de repente, aquelas que tinham 5, eram 5 prudentes, reserva de azeite, as nécias pediram: nos dá um pouco. Elas disseram: eu não posso dar, vocês têm que ir comprar, porque se nós dermos a vocês, isso representa de que pode faltar para nós e para vocês. A salvação é individual, e as obras também. Pastor, a salvação não é pela fé? Mas não é para estar brincando de ser crente, não. Quando a Bíblia fala de comprar um azeite, ela fala de um preço a ser pago. O mesmo Jesus que diz: vinde a mim, ele também disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome consigo a sua cruz e siga-me. É aquilo que Paulo disse: eu tenho que mortificar a minha carne todos os dias. Gálatas 2:20, crucificado estou eu com Cristo, e a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual se entregou e morreu por mim. Ele diz também no capítulo 7, eu esmurro contra a minha própria carne, no duelo contra a carne, contra o espírito, meu espírito, porque aquilo que eu não quero fazer, eu faço, e aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Tem que se esforçar sim, pela capacitação do Espírito, sim. Não é tudo que vem à cabeça que você vai dizer, não é tudo que você pensa que você vai colocar para fora, machucando gente, criando a sua própria teologia, criando o seu próprio pensamento e entendimento. Não é o que eu penso, é o que você pensa, é o que está escrito, é o que a palavra de Deus diz, é o que Ele determinou, é o que Ele decretou. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra permanecerá. Amém? Então diga para o seu irmão, diga: compre o seu azeite. Diga para o seu irmão: paga o preço. Eu não vou com a cara de fulano de tal não, mas vai ter que ir, meu irmão. Preocupe não, que no céu eu creio que vai ter uma ajeitadazinha na cara do seu irmão e na sua também. Mas tem que ir com a cara do irmão, porque Jesus foi com a nossa. E eu não estou falando de igreja enquanto as águas nós. Essa visão de competição tem que acabar. Temos que viver uma visão de unidade. Vamos ter que começar a nos misturar. Pastores de outras igrejas, irmãos de outras igrejas. Parar de competição, quem prega melhor, quem canta melhor, qual é a igreja que tem mais gente, qual é a igreja que é melhor. Acabar com isso é facção, isso é partidarismo, isso não glorifica a Deus. Denominação passa, homens passam, mas só um nome que está acima de todo nome é que será exaltado, e diante desse nome, conforme Filipenses, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então Ele vem, mas o azeite é individual. Eu não sei o quanto você tem de reserva. Para você ter noção de uma coisa, elas estavam em 10, mas as 5 prudentes, nem elas sabiam que as nécias não tinham o suficiente, porque eu tenho certeza que elas teriam dito: comprem mais. Elas só vieram saber depois do grito. Então eu não sou capaz de saber o que está no seu coração. Por mais que a esposa ame o marido, e o marido ame a esposa, por mais que eu ame as minhas filhas, filho de crente não é crente não. Abra os olhos da sua casa, abra os olhos dos seus amigos, porque não será fácil aquilo que está por vir.
E Deus quer uma rendição por amor, por entrega. Diga para o seu irmão, diga, já está bom. Diga, já deu de brincar de ser crente. Vou dizer uma coisa para você. Eu nunca falei isso em toda a minha vida como pregador. Estamos na hora do tudo ou nada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos, não é pelo que está acontecendo em Israel, não. A guerra pode parar hoje, mas as profecias apontam para o tudo ou nada. Se prepare, diga para o seu irmão, diga, quem não tiver reserva, não entra para as bodas do Cordeiro. Diga para o seu irmão, enche a tua vasilha de óleo, e quanto mais óleo você tiver, mais você quer. Quanto mais você adora, mais você quer adorar. Quanto mais você for curado, mais você quer ser curado. Quanto mais dizem, ele parece com Cristo, ela parece, mas você quer ser parecido. Não existe mistura. O Senhor disse em uma das cartas à igreja, ou você é quente ou você é frio, porque o morno, aquele que fica em cima do muro, aquele que acha bonito palestra, mas está aí do lado de fora, em prostituição, em falsidade, em mentira, em fornicação, e acha que tudo está bem. Não tem vício nisso, mas tem um vício triste da fofoca. Não vai não. Por quê? Porque isso não manifesta as obras de um novo nascimento. E nós não somos salvos pelas obras, mas isso não manifesta. O levantar das mãos e vir aqui no altar, o que é, meu pastor? É conversão. Vou lhe dar um exemplo natural. É o encontro do óvulo com o espermatozoide. Se a criança ou a gestação ela vai evoluir, tudo vai depender do que vai acontecer no interior. Mas se o embrião tiver má formação, o corpo expulsa e o aborto acontece. Está entendendo a dimensão? Diga para o seu irmão, é levantar as mãos e agarrar na perna do anjo. É levantar as mãos e dizer, Jesus, eu te quero. É levantar as mãos e dizer o que Pedro disse: não estamos aqui pelos milagres, pelo pão que é multiplicado, pelo peixe que é multiplicado. Estamos aqui porque para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus começa a dizer, você falou bem, porque eu sou o alimento para essa geração. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo, porque todo aquele que de mim se alimenta por mim também viverá. Detalhe: os céus proíbem que o azeite seja compartilhado quando Jesus voltar, quando o arrebatamento acontecer. Diga assim para o seu irmão: eu falo para minha esposa e para as minhas filhas, eu amo muito vocês, eu posso dar azeite agora, mas quando ele voltar eu não posso dar azeite a vocês. O que é seu, o que é meu. Deus não deixa. Ele deixa os talentos serem multiplicados agora, Ele deixa que o azeite seja liberado agora, mas Ele não deixa que naquele grande dia o azeite seja compartilhado. É pessoal, a experiência é pessoal, a intimidade é pessoal. Só para brincar aqui, a não ser que você queira compartilhar com o seu irmão, e você compartilha. Aí apaga a lamparina dos dois, aí fica os dois. Quer ficar? Quer ficar para experimentar a grande tribulação? Diga assim para o teu irmão, diga, eu vou te dar um pouquinho do azeite, só para a gente brincar um pouquinho. Aí você fica com ele, como elas disseram aqui, vai faltar para nós e para você. E naquele grande dia não será individualismo, é porque o mundo espiritual não vai permitir compartilhamento. Você está entendendo? Só que as outras foram comprar. É nessa compra, no momento errado, na hora errada,
Vamos pagar o preço agora. Não, era para ter pago antes. Vamos nos dedicar agora. Não, agora não dá mais. Quando o anticristo se manifestar, ele vai se manifestar e ele vai trazer um tempo de paz, de unificação. Até os pobres serão ricos. Mas eu quero dizer para vocês, estão autorizados, caso fiquem, que eu creio que não vão ficar, podem pegar os ternos, o meu carro, eu não tenho muita coisa não, mas pode pegar o que quiser. Igrejas serão fechadas, mas pode pegar microfone, som, pegue tudo, nem meu entendeu? Pronto, Jonathan disse que quando Jesus estiver voltando, fecha a blogueirinha, vem ele, Camila e Clarinha tocar na igreja e só esperar a volta do Senhor. A gente imaginando. Então de repente, o noivo, ele chama para as bodas, para o casamento. Enquanto os 5 entram, as outras 5 foram comprar azeite. Aí Jesus vem, ainda quando elas batem na porta, ele ainda abre a porta. E ele diz: não vos conheço. Eu não vos conheço, agora não dá mais, a porta fechou. A porta da graça fechou. Vocês vão ficar aí, vão pagar o preço agora. São essas as testemunhas. A gente brinca, né, de pessoas fiéis, mas são essas nesses que vão ficar, e que vão passar pela tortura, e que vão mostrar se são, se não são, porque a salvação não será mais pela graça. A salvação será entre a morte e a vida, entre a tortura e a convicção. Então de repente a porta se fecha, e ele diz: não vos conheço, por isso vigiai, porque não sabeis qual é o dia nem a hora. Primeiro princípio que eu quero deixar para você aqui, preste atenção. Não se engane, azeite não se compartilha, azeite se compra. Elas eram virgens, por quê? Porque já foram escolhidas pelo Cordeiro, porque já foram separadas pelo noivo, porque o noivo já fez a sua parte. E no mundo bíblico, os judeus, antes do casamento acontecer naquela época, eles tinham a responsabilidade de trabalhar para mandar para a família da noiva e para a noiva que ele ia assumir o casamento, tudo que ela precisasse para se ataviar, para se preparar, para ficar bonita para receber o noivo. Então o noivo não deixou de fora, de antemão, nenhuma das 10. Foi decisão de 5. Foi a escolha de 5 subestimar. Dormir, todos nós dormiremos, porque a inocência estará em todos. A questão, segundo princípio, não é dormir, porque todo ser humano dorme. A questão é acordar e ver que você está desprovido de azeite, e ver que o óleo que você pensou que tinha, você não tem. E ver que a música que você cantava não era uma verdade do seu caráter. E ver que a palavra que você pregava não era o que você buscava viver. E ver que as idas para os cultos não transformaram o teu caráter e a tua vida. Esse é o pior, é você olhar para a sua volta e ver que tem um restinho de azeite na lamparina, mas que você não tem reserva. E na caminhada até o noivo, a lamparina vai se apagar, e ela apagada você não entra. Uma noiva que é considerada a igreja literal hoje, qual é o costume do brasileiro? Ela entra com o quê? Com um buquê. Sim ou não? As noivas de Cristo, elas casam com lamparinas acesas. O buquê da igreja é a lamparina. Diga para o seu irmão: o buquê da igreja é a lamparina. E Jesus liberou isso sobre nós.
o Espírito Santo, representado pelo óleo, pelo azeite. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus entre os mortos, Ele habita em vós e vivificará os vossos corpos. Efésios, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Timóteo, buscai ter uma boa índole e ser um servo fiel, bom e paciente para com todos, apto para ensinar e sofredor. Colossenses, do Espírito vem a capacitação para o homem. Lá em Gálatas, começa a falar sobre o fruto do Espírito, sobre o amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, e fala ali das obras da carne. Então Ele nos deu, a Bíblia diz que antes nós éramos bastardos, mas Ele nos deu o Espírito, o qual nós podemos chamá-lo de Abba Pai. Romanos capítulo 8, Paizinho, porque fomos adotados e somos com Cristo, versículos 15 e 16, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Não é o pastor, é a palavra, é o que está escrito. Seja um bereano e vá confirmar. Depois você pode ter essa mensagem. Eu quero ver tudo que o pastor falou aqui, para que eu possa ver a luz da palavra. Tudo está ligado, desde a fundação. Desde a fundação, Deus já tinha um plano de redenção. Quando a serpente, ela é condenada, porque ela se permitiu ser usada pelo diabo. Deus disse: você fere o homem hoje pelo calcanhar, mas virá um nascido de mulher que esmagará a tua cabeça. Jesus deu autoridade sobre a igreja. Eu vos dou autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões e todo poder das trevas. Romanos diz também que nós não podemos nos conformar com esse século mal, mas transformá-lo com a renovação do nosso entendimento, capítulo 12, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Está escrito também que o Deus desse século já o tomou, mas que as armas da nossa guerra e da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir sofismas, pensamentos e tudo aquilo que se levantar contra o conhecimento do Todo-Poderoso. Eu tenho uma palavra que está escrito em 2 Timóteo 2,15. A palavra de Deus, ela é apta para discernir, para redarguir, para que todo homem perfeito, aliás 3,15, seja perfeitamente instruído em toda justiça, em toda verdade. Também em 2 Timóteo está escrito que todo obreiro busque encontrar-se aprovado por Deus e manejando bem a palavra da verdade. Então não tem desculpa. Autoridade a igreja tem, unção a igreja tem, azeite ela tem, ela só não tem se ela não quiser. E o maior avivamento é a transformação de vida e de caráter. Quando tudo acontecer de dentro para fora, aí você vai ver paralíticos andando, cegos enxergando, mortos ressuscitando, porque este também é um grande sinal ali onde o Senhor arrebatará a sua igreja. Quantos estão entendendo e recebem, digam aleluia. E para finalizar, a porta é estreita. Jesus disse: só entra de um por um. Largo é o caminho da perdição, mas a porta, ela é estreita. Jesus, ele diz: vigiai e orai, porque vocês não saberão o dia nem a hora. Último princípio: quando o Espírito gritar, lá vem o noivo, vai ser em vão você tentar comprar qualquer natureza de azeite. Ao começar pela minha casa, ao começar pela igreja, hoje eu tenho a plena convicção de que quando Deus me perguntar naquele grande dia, Tiago capítulo 3, versículo 1, não busquem ser mestres, porque terão um juízo mais severo. Eu vou dizer: Deus,
Eu profetizei quando o Senhor me usou. Eu preguei, eu cantei. Mas eu alertei o teu povo. Como pastor, eu disse à igreja. Como pastor, eu fui profeta. Então eu não tenho o sangue de ninguém nas minhas mãos. Eu disse para a igreja amar incondicionalmente. Eu disse para a igreja perdoar. Eu disse que tem gente que está convencido e não convertido. Uma geração que busca movimento e não mover do Espírito. Uma geração que muitas vezes está atrás de homens da terra. Não que seja errado, mas que a motivação principal não é o grande Nazareno. Nesse altar você escuta tantas coisas lindas, palavras de exortação, estudos, palavras proféticas. Mas eu quero dizer para você, eu não recordo quando eu falei isso na igreja, que o noivo está voltando e a porta está se abrindo. E nós estamos em um mergulhar escatológico, que eu nunca fiz na minha vida, vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Eu não tenho poder nem autoridade, nem me foi concebido a determinação do tempo. Mas eu posso só dizer para você, olhando a sexta trombeta, só falta uma profecia se cumprir. 10 já se cumpriram. Diga para o seu irmão, diga: a hora é chegada. Quem é santo se santifique mais. Resolva suas pendências. Se você nasceu de novo,